Gravou, errei. Muito bem, 9 horas e 23 minutos no estúdio panorâmico da rádio A Voz FM 87,9. Você nos acompanha pelos endereços eletrônicos www.avozfm.com.br e também o site da radiosnet.com.br, que é o site de todas as rádios Brasil e Mundo, onde eles passam um relatório de posições pelo site. E em Maceió, em janeiro, estivemos em 11º lugar. Muito obrigado, Jesus, e a todos os apresentadores e os que fazem audiência, os internautas e os radiovintes. Na sonoplastia, agora pela manhã, todas as manhãs, o Melk, aqui ao nosso lado. E hoje, já tivemos a primeira entrevista com o nosso João Rosalvo, que faz o programa aos domingos, de 8 às 10, recordando sucesso. Dor de cotovelo para muita gente. Relembrar sucesso significa momentos bons na vida do ser humano. Conosco, o ex-superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego, no estado de Alagoas, Israel Lessa, advogado. Também teve suas participações no estado de Alagoas, do governo Renan Filho, na agência de fomento do estado de Alagoas. Muito bem, ajudando muitos empresários, micros de empresários, empreendedores. Mas agora, CAGED, Israel Lessa, hoje ao vivo, hoje é dia 5 de fevereiro, esse programa vai para a reprise no Carnaval, que é um assunto interessante, então já estou logo avisando que esse programa, no dia de Carnaval, vai ser reprisado. CAGED, o que está acontecendo? E o segundo ponto, a carteira profissional, que vai ser furo. Ontem foi anunciado alguma coisa sobre a carteira profissional, mas vamos falar primeiro do CAGED. O que está acontecendo com o estado de Alagoas? CAGED, estado de Alagoas. Bom dia, pastor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio A Voz. Para mim, mais uma vez, é uma satisfação imensa de estar aqui, vendo essa beleza, né, dessa orla lagunar, onde eu nasci e me criei aqui no bairro Bebedouro, enfim. Então isso aí já é um incentivo a mais para a gente já começar bem amanhã de hoje, né? Não, e outra coisa, você, quando nós assumimos aqui a rádio, no dia 15 de abril de 2019, e em maio você esteve aqui na salinha, que hoje é a produtora e a gravadora. Alguma coisa mudou nessa rádio? Afirmare. Aquilo eu lembro, né, e sem querer lhe menosprezar, ao contrário, acho que o que eu vou dizer aqui levanta o astral, porque eu encontrei naquela época, pastor, que era o tal do buraco do tatu, né? E hoje eu estou vendo que cuidado, que zelo que o senhor teve, né? Que a sua capacidade de aglutinar forças, de chamar aqui para dentro do empreendimento parceiros, é só a gente ver nas suas postagens nas redes sociais a quantidade de gente boa que vem aqui, que tem um programa, tem uma hora aqui no seu programa. Eu já fui convidado, inclusive, a participar. Infelizmente, o tempo não deixou, mas vamos ver depois das eleições, né? Vamos ver se a gente consegue aqui reservar um horáriozinho na Rádio A Voz, que é, né, há muito tempo que eu acompanho, pelo menos desde 2000. E na era de 2001. De 2001. Agora, de 2001 para cá, muita coisa mudou. São 20 anos, né? Agora... Mas eu acho que o avanço dela, sem querer menosprezar quem estava aqui atrás, né, no tempo passado, mas esse avanço nos últimos 12 meses. Pois é, nos últimos 10, 12 meses foi depois que eu vi Vossa Excelência aqui à frente da organização. Toda a honra e glória para quem? Para Deus. Amém. Só sobra para a gente a alegria. Apesar de que aí eu vou explicar agora, já que você me perguntou. Givaldo Titio. Manda um abraço para ele. Titio mandou um abraço para ti. Já estou vendo que ele apoia, né? Não, Titio, eu não sei como é que está a situação dele hoje, mas ele era conselheiro tutelar, né? Uma pessoa muito voltada a fazer trabalhos sociais ali na parte alta de Maceió. Então, Givaldo Titio, um abraço para você, que Deus ilumine o seu caminho, né? E que daqui para frente as coisas... Corinto Campeiro. Gente muito boa. Luiz Nogueira, partido PRCB, Givaldo Titio, o Ales Basto, olha, João José, então muita gente já... Um abraço para todos eles. Deixa eu dizer, então, falando sobre o CAGED, primeiro, para as pessoas que estão ouvindo, o CAGED, né, é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É um relatório anual que o governo federal tem em mãos, né,
baseado nos números, como eu falei no início, das pessoas que entraram ou saíram no mercado de trabalho. Então ele dá o retrato, né? O saldo, né, de empregos de determinado período. No caso, a gente vai falar aqui dos números que foram anunciados há uma semana atrás, os números do CAGED do ano passado. Diga tudo e não negue nada. Vamos lá, vamos começar pelos números nacionais. Né, pastor, infelizmente, os números que eram esperados, né, para quem está desempregado, mais de 40 milhões de brasileiros estão nessa situação, entre desempregados, na informalidade, em subemprego, enfim. São 40 milhões de pessoas que estavam na expectativa durante a reforma trabalhista que foi prometida, né, com a promessa de que... Isso é uma crítica, Isso é a realidade, né? Ela foi estabelecida com a promessa de que iria só nos 2 primeiros anos, cada ano, iriam gerar mais de 2 milhões de empregos formais. A gente sabe que isso aí não aconteceu nem 15% do que foi prometido, tanto é que no ano passado nós geramos apenas 644 mil empregos. Olha só, nós temos 40 milhões de desempregados. Vai ter gente, eu sei, que vai chegar para aí e vai dizer: mas Israel Lessa, você está reclamando, está sendo gerado emprego? Está sendo gerado emprego, mas não está sendo gerado na medida de que foi prometido. Tiraram 117 artigos da CLT com a promessa de que, tirando os direitos, como o nosso presidente da República gosta de falar, ou as pessoas têm que escolher mais emprego ou menos direito, né? Ou então menos empregos e mais direito. Então é nessa política que o Brasil fecha o ano de 2019 com apenas 640 mil empregos. E tem que se falar uma coisa, pastor. Desses 640 mil empregos, 106 mil foram de empregos que eles chamam de vagas parciais, de trabalho parcial e intermitente. Olha, você denominar, você colocar no CAGED um trabalho intermitente, você sabe, pastor, o que é um trabalho intermitente? Eu vou lhe explicar agora. O trabalho intermitente foi a legalização do bico. Então o cara está desempregado, passa o ano inteiro desempregado e alguém chama para uma suposição, um jornalista: meu filho, vem cá, faça aqui esse texto. O cara passa 1 hora ali fazendo o texto. Antigamente ele fazia aquela hora, recebia ali aquele dinheiro e ia passar o resto do ano desempregado. Eles agora legalizaram isso e registraram isso como geração de emprego. Olha que, se você for computar o que a maioria dos bicos são feitos no Brasil inteiro, esse número ia explodir. Mas o que acontece agora? Está sendo obrigado ao contratante colocar na carteira de trabalho e pagar aquela horinha de FGTS, de 13º proporcional, o salário proporcional àquela hora trabalhada. Então é uma verdadeira ilusão. Criaram uma mentira para o povo brasileiro. E está aí, nesses 644 mil empregos que eles dizem que geraram, 106 mil foi trabalho intermitente. Foi aquele cidadão, aquele pedreiro, né, que foi em uma determinada mansão, né, e nessa mansão foi feito um trabalho de 1 hora, foi para colocar um rejunto numa parede, ou foi para colocar o piso numa cozinha, ou foi para trocar as portas do banheiro, enfim. Esse cidadão foi registrado durante 1 hora, 2 horas, que seja, ou 3 horas, ou meio expediente, foi registrado e está lá calculado no CAGED como geração de emprego. Então, agora, a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, nessa reforma, o CAGED traz essa estatística, esse perfil mais negativo, mostrando que não é aquilo que é uma propaganda enganosa. Você quer dizer que o governo federal está mostrando uma propaganda enganosa e o governo estadual? Não, repare bem. O CAGED, no papel de provocar. O CAGED é um número
nacional, não tem nada a ver com o governo do estado. Em Alagoas eu vou chegar daqui a pouquinho, né, porque todo mundo sabe que Alagoas é um dos piores estados na geração de emprego e ficou entre os 3 piores estados na geração de emprego, ficou aqui o estado de Alagoas, mas daqui a pouco eu chego em Alagoas. Mas voltando para esse número nacional, esse número, esse trabalho intermitente, que nada mais é do que a legalização do bico, ele isso foi criado para enganar as pessoas. Você não pode dizer que um trabalho feito uma vez por dia, talvez uma vez no mês e talvez uma vez no ano, seja geração de emprego. Isso é querer brincar com a cara das pessoas. É querer se enganar, né? É querer enganar as pessoas. Geração de emprego não existe. Tanto é que a informalidade está aí. Hoje, 40% da mão de obra do país está na informalidade. E esses 640 mil não fez nem cócegas. Né? Aqui, pastor, aqui em Alagoas, nós temos mais de 9 mil motoristas por aplicativo só de uma empresa, que é o Uber. Fora as outras, 99 e tal, ainda vai. Então, está se vendo que não estão se preocupando realmente com o que deveriam se preocupar. Ou então, enganaram o povo lá atrás, tiraram os direitos dos trabalhadores. Eu volto a dizer, foram 117 artigos que foram surrupiados, artigos protetores dos direitos dos trabalhadores que foram confiscados, né, lá em 2017, entrou em vigor em 2018 com a premissa de que iria gerar 2 milhões de empregos só em 2018. Não aconteceu isso em 2018, muito menos em 2019, está aí em 640 mil. Isso aí uma força, né, de colocar um trabalho esporádico como geração de emprego. As duas reformas, primeiro foi a trabalhista e logo após a reforma da Previdência. O que nós percebemos é que na reforma da Previdência, eu vou logo para a última, no caso, não foi qualificado todos. Os militares não entraram nisso aí. Os bancos não entraram nisso aí. Pastor, tanto a reforma trabalhista como a reforma da Previdência, infelizmente isso é a realidade. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar do que eu vou dizer, mas não mexeu no tal das garantias dos grandes salários. Né? Onde foi que mexeu? Mexeu nos pequenos. Essa reforma era para diminuir essa questão de aposentadoria dos deputados federais e senadores, porque é uma fortuna que se paga a ex-deputados, e principalmente os que foram cassados como deputados. Eu vi uma matéria que paga uma fortuna a deputados federais que foram cassados no Brasil e ainda respondem na justiça. Como pode esses deputados federais? Aí a reforma, ela não enxerga isso. Ela enxerga o trabalhador que paga seus impostos como sempre sacrificado. Me faz lembrar o Império Egípcio, que era os hebreus trabalhando muito e eles só dando ordem. Então o que a gente percebe é que, além da reforma da Previdência, a reforma também trabalhista traz um prejuízo ao trabalhador, e muito. Alguém acha que igualou? Pastor, mexeram com as regalias de quem tem regalias nesse país? Só mexeram com os pequenos, inclusive até taxar o seguro-desemprego, taxaram. Todo mundo trabalha com a história de querer taxar as grandes riquezas. Todos os países têm uma política voltada para isso, só não o Brasil e a Estônia, como diz o Ciro Gomes. Agora, aqui no Brasil foi inédito. Ao invés de taxar as grandes riquezas, taxaram as grandes pobrezas. O seguro-desemprego ser taxado. Então, voltando para o CAGED, a gente percebe que houve um mínimo fôlego que foi demonstrado aí. Há quem diga que isso aí é o início. Eu torço por isso. Apesar de que a gente tem dois problemas ao mesmo tempo. Primeiro, conseguir gerar oportunidades para mais de 40 milhões de trabalhadores que hoje estão desempregados, na informalidade e subempregados. E o outro, um estudo feito recentemente, né, pela organização a OCDE, se eu não me engano, diz que aqui no Brasil, mais de 70% dos empregos
que estão hoje aí em funcionamento, né? Mais de 70% desses empregos irão acabar sendo substituídos pela automação, né? Pelo computador, pela máquina. Então, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. A gente tem percebido que o Brasil não tem investido em tecnologia, que o Brasil não tem investido em educação. Está aí essa equipe desse governo, infelizmente, né? Um ministro da educação como esse, que tem tratado as universidades, que é o berço, né? O berço da inteligência do país, tratado de forma, como é que a gente poderia dizer, menosprezando aqueles intelectuais, tratando aí o nosso grupo a cultura do país, tratando de uma forma desonesta os artistas, os intelectuais desse país. Eu tenho para mim que a gente está no caminho muito errado. Volto a dizer, sei que algumas pessoas não vão concordar, mas essa é a realidade do Brasil. E os números estão aí para não deixar ninguém se enganar. É uma vergonha um país como o nosso vamos dizer assim, no comando, né, pessoas tão desqualificadas e tão despreparadas, a palavra seria essa, em relação à situação que o Brasil vive hoje, que é uma pena. A gente, só para você ter uma ideia, nós temos aí agora um problema sério no INSS. Né? Tem uma fila enorme, mais de 2 milhões de pessoas que pagam o INSS. Olha, pagam o INSS. É como você pagar o seu seguro do seu carro e na hora do acidente você não ser ressarcido, você não ser atendido. Então tem uma fila de mais de 2 milhões de pessoas, de trabalhadores, né? Ou que estão trabalhando, ou que já se aposentaram, estão aí esperando o seu direito de receber sua aposentadoria, o seu auxílio doença, o seu auxílio maternidade. São mães que estão há 6, 7 meses esperando sair o seu pedido, a sua solicitação do INSS, do seu seguro maternidade. Então, é uma vergonha. Há um ano quase, pelo menos 10 meses, essa situação está se arrastando no INSS, e a saída que o presidente da República dá, que esse governo dá, é a contratação de 7 mil militares da reserva. Pastor, eu tenho muitos amigos militares, né? Mas às vezes você vai falar num assunto como esse, você é até mal entendido. Mas é uma vergonha. Vai resolver o que com isso? Um país onde 70% dos jovens de 18 aos 26 anos de idade estão desempregados. Correspondendo aqui à live. Vamos dar a essas pessoas a oportunidade de trabalhar. São jovens qualificados. Gente com segundo grau, gente com curso superior, gente pós-graduado. Pessoas que estão esperando uma oportunidade há 2, 3 anos que estão desempregados. E a oportunidade que aparece, o presidente da República, o governo federal, quer dar para quem já recebe uma aposentadoria, para quem já tem o seu dinheiro seguro no final do mês, não faz o maior sentido. Agora, o que a gente percebe, por exemplo, o LOAS, ou a LOAS, né? Como é que fica nessa reforma? Porque algumas pessoas perderam nessa reforma da Previdência. Digo isso porque lá na igreja, algumas pessoas, eles exigiram alguns cadastros, ou outros perderam sem nenhum motivo. Pastor, infelizmente está aí as denúncias. O Brasil, pela primeira vez na história, né, ultrapassou, agora não é mais nem pedalada. Se a Dilma disser que a Dilma fez uma pedalada, esse governo aí tem feito a gente pode dizer o quê? Qual seria um superlativo de pedalada? Me dê uma sugestão. Mas ampliou, foi a jato, não foi uma pedalada, foi uma pedalada, uma viagem a jato. Porque são bilhões de reais que ficaram do ano passado para cá, para poder fechar as contas de 2019, e eu tenho certeza, esse problema do INSS, porque não tem nenhuma saída, pelo menos imediata para eles, isso tem a ver com essa pedalada que esse governo está dando. É economia sendo feita nas costas do pobre do trabalhador. Estão fazendo a economia nas costas dos trabalhadores, porque dinheiro tem. Essas pessoas pagaram o INSS. Essa história de que o INSS não tem, como é que se diz, tem prejuízo, ao contrário,
é superavitário. Todo mundo sabe disso, inclusive a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal já divulgaram isso para o Brasil inteiro. E essa história da reforma da Previdência foi só mais uma maldade continuada que começou lá atrás com Michel Temer, com a terceirização, depois com a reforma trabalhista e agora com a reforma da Previdência. E até nesse exato momento a gente não vê uma luz nessa questão de que para que foi que tiraram esses direitos dos trabalhadores, esses direitos que foram garantidos com sangue, suor e morte de muita gente, pelo menos nos últimos 100 anos aqui no país. Agora, e aí a gente volta. 3338-2403, você está em dúvida com a sua aposentadoria, sendo LOAS ou sendo aposentadoria por algum motivo superior, liga agora 3338-2403 aqui na Rádio A Voz FM. Fale com o seu advogado aqui, Israel Lessa, que tem uma experiência vasta. Estamos falando sobre CAGED e reformas, seja da Previdência como também trabalhista. O prejuízo é maior do que a divulgação. A divulgação é um engodo, pelo que eu estou vendo, para a sociedade. Mas aí, isso todo mundo está sabendo. Só o próprio governo que entrou, se fechou numa bolha e acha que ter tirado os direitos desses trabalhadores e ter feito uma gestão pífia, porque foi uma gestão pífia, nenhum movimento no sentido de gerar emprego. Qual foi a lei, o que foi criado para gerar emprego nesse país? Qual é a saída? Quais são as oportunidades que foram criadas nesses últimos 12 meses aqui no país? Infelizmente, a onda foi retirar direitos. Você não vê uma onda, não vê um sinal, um indicativo de que todos esses direitos que foram tirados de 2017 para cá tenham se concretizado em bem-estar para a população, bem-estar para o trabalhador e oportunidade de emprego e renda. Ao contrário, o que a gente tem visto aí é a imensa maioria das pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho estão fora e estão partindo para a informalidade. E até a gente tem gente que diz, não, mas é bom o cara lá no Uber. Vai lá você no Uber. Será que é esse emprego que você quer para o seu filho? Uma outra coisa que a gente tem que falar aqui. Esses números demonstram, pastor, que nenhum emprego, o saldo foi zero. Saldo zero. O saldo quer dizer a relação de empregos gerados e os empregados e os desempregados. Nenhum saldo positivo em relação a empregos com mais de 2 salários mínimos. Os empregos que foram gerados no ano de 2019 não foi dada oportunidade para quem tem uma qualificação maior. Então, principalmente porque o setor da construção civil. A construção civil é inacreditável. E apenas 75 mil empregos foram gerados. Foi o saldo positivo de 2019 da construção civil. Ora, quem era a construção civil há 4, 5 anos atrás? E o senhor quer dizer que o governo Bolsonaro e seus adeptos estão promovendo mentiras nas redes sociais, que o governo trouxe superávit, trouxe trabalho, trouxe esperança? Pastor, tudo isso é propaganda. Os números estão aí, a construção civil está lá no CAGED, é só qualquer um pegar. São 75 mil vagas geradas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. São números positivos? São, mas é só para não dizer que houve negativo. Você sabe o que é isso num país onde tem 213 milhões de pessoas, né? Onde temos aí 40 milhões de pessoas, eu volto a dizer, desempregados, na informalidade e em subempregos, pessoas que só trabalham uma vez por semana. Né? São questionamentos que as pessoas têm que começar a fazer. A indústria, um número aí que tem que ser falado da indústria. A indústria de 2004 a 2010 respondia por mais de 20% do total geral de empregos nesse país. Fechamos 2019 com menos de 3%. Foram menos de 3% do total geral desses empregos. Então, está na cara que a indústria se manteve, e hoje as notícias do Brasil inteiro falam sobre isso. A indústria está em recesso, continua em recesso. E olhe que se a gente quer melhorar a qualidade de emprego nesse país,
tem dois setores da economia que tem que ser alavancados, que é a indústria e é a construção civil. São os dois setores onde melhor contratam, onde dão empregos com melhores salários, com maior qualificação. Enquanto o governo não olhar para esses dois setores com gosto, né, favorecendo o consumo, será que o governo não sabe? E eles sabem disso. É o consumo que é a mola propulsora da geração de emprego e renda nesse país. E até quando é que a gente vai ficar aguardando e esperando fake news dizendo que o Brasil está numa situação melhor? Aonde é que está essa situação Bolsonaro melhor? quer investir no Nordeste. Isso é verdade ou mentira? Quer investir em quê? Quer investir em quê? Se a primeira coisa que ele fez foi tentar acabar com o que o nordestino, infelizmente, e é verdade, né, por causa das condições aqui da nossa região, a questão do LOAS. Sabe que a maioria dos que se utilizavam LOAS eram daqui do Nordeste. E eles queriam aumentar a idade de 65 anos, que pouca gente consegue chegar, para 70 anos de idade para poder receber o direito do LOAS. Então, o discurso não combina com a realidade, pastor. O discurso não combina com a realidade. Nós temos aqui, por exemplo, o Produto Interno Bruto, PIB, a gente em algumas regiões é agricultura, outros é a pesca, outro é o turismo. Por que não investir no turismo das orlas do Nordeste? Aí a gente volta para Maceió. Aí eu quero entrar em Alagoas agora. O senhor me autoriza a... Está autorizado. Painel Alagoas, um painel de informações. Aqui não tem arrumadinho. Pois é, então, Alagoas, quando você toca nesse assunto do turismo, é chocante, é de doer no coração. Mais uma vez, o estado de Alagoas fecha um ano, né, em números negativos. Então, o estado de Alagoas terminou o ano de 2019, segundo o CAGED, como o terceiro pior estado na geração de emprego. É, mais uma vez, uma vergonha. Só para você ter uma ideia, pastor, isso são números que a gente já divulgou, inclusive, na TV Mar. No ano passado, nos 2 primeiros meses de 2019, quase 20 postos de combustíveis fecharam as portas aqui na Grande Maceió. Isso é desemprego. Isso é falta de boas localizações. As empresas estão fechando as portas aqui no estado de Alagoas, infelizmente. É por falta de oportunidade de ter um crédito. Essa questão da nossa, que é batido aí e rebatido nos 4 cantos do estado, a questão da carga tributária, que é uma das maiores do país, né? E infelizmente volta também a questão do consumo, né? O governo aqui em Alagoas não tem fomentado, não tem incentivado a essa questão do consumo. A gente vê a questão dos combustíveis, né? Essa briga aí agora, os governadores e o presidente. Sim, mas o presidente diminuiu por 3, 4 vezes na fonte, mas o problema é o ICMS. Não, mas não é só isso não, é PIS, COFINS, que o governo federal tem que baixar também. Exige que os governadores diminuam aqui o ICMS, mas o governo federal também tem que deixar dessa conversa fiada e também fazer a sua parte. Não pode mentir para a sociedade. Tem PIS e COFINS. Você está dizendo que o excelentíssimo senhor presidente e sua assessoria econômica está mentindo para a população? A verdade está deixando de ser falada. A verdade está deixando de ser falada. Cada um mete uma pedra no santo do outro, mas a verdade tem que ser falada. Tanto os governadores têm que arrumar um jeito de diminuir, porque isso aí influencia diretamente no emprego também. Está bombando aqui a live. Está bombando aqui a live. E isso também influencia diretamente com o trabalhador. Quem é que pode sair de casa hoje para pagar uma gasolina por quase R$5? E disseram, há pouco mais de um ano atrás, de que a gasolina ia cair 50%. O presidente Bolsonaro, em seu discurso, dizia que ia diminuir em 50%. A mesma coisa foi do gás de cozinha. Disseram que o gás de cozinha seria R$35. R$35 é quando tiraram lá o PT do governo, realmente, né? Na época era Dilma Rousseff, o gás de cozinha era 35, hoje está 75, R$80. Então, o próprio dólar, na época era R$2,30, R$2,60, hoje está por quase 4 lá fumaça, quase R$5. Então, qual foi a mudança que houve?
A verdade tem que ser dita, doa quem doer, mas a verdade tem que ser dita. E voltando aqui para Alagoas, a gente tem uma orla aqui em Maceió, tanto a orla marítima como a orla lagunar, um estado que Deus... Mas a lagunar está desprezada aqui. A Nova Maceió, eu não entendo, tantos empréstimos, já comprometendo a receita. Cidadão na a frente de 20 receita. anos para frente. Como é que fica a situação aqui? Aqui mesmo a orla lagunar, o dinheiro que veio dá para fazer 3 Ponta Verde. E cadê? Tá aquela bagunça ali vizinho ao batalhão. Eu estou percebendo que eles estão mexendo lá, mas realmente aquilo ali tem que ser feito. Aquilo ali é uma vergonha para a nossa capital. Não é? Mas aí eu volto a dizer, o estado de Alagoas, com suas belezas naturais, com o seu povo ordeiro, o seu povo acolhedor, né, poderia ter um apoio maior do governo do estado, do setor público como um todo. E eu volto a dizer, a turma que sobrevive de turismo aqui no estado são os abnegados, são os empreendedores da iniciativa privada, que se não fosse a iniciativa privada, a força e a determinação da iniciativa privada, isso aqui estava muito, mas muito pior. Para você ter uma ideia, a última intervenção que eu lembro que houve aqui nesse estado de Alagoas em relação ao turismo foi feita pelo governo do estado há quase 20 anos atrás, quando Ronaldo Lessa foi governador de Alagoas, que construiu lá o Aeroporto Internacional do Zumbi dos Palmares, que eu sempre digo, aquilo ali naquela época, antes do governo dele, aquilo ali era uma pocilga, era um galinheiro, e ele transformou, né, com a ajuda lá do governo federal, na época o presidente era o presidente Lula, transformou aquilo ali no Aeroporto Internacional. Ele estará conosco aqui, inclusive ele mandou um recado lá no Aeroporto Internacional ao presidente Lula na época, que houve um choque, ele disse, lembre de Alagoas. Sim, mas era por causa dessa dívida que até hoje se paga. Até hoje se paga. Então, o Ronaldo Lessa também fez um centro de convenções. Foi o que deu espaço para o turismo internacional, para o turismo local. Um instrumento que há anos e anos naquela época se anunciava aos 4 cantos que iria haver em Alagoas. E só houve na época do Ronaldo Lessa. E até hoje está aí. De lá para cá, qual foi o equipamento, qual foi a estrutura, qual foi o tijolo, qual foi a pedra que foi colocada na construção de alguma coisa voltada ao turismo aqui do estado de Alagoas? Infelizmente, estão brincando com as pessoas, fazendo boneco, colocando boneco nas aulas e chamando isso de trabalho para o turismo. É interessante, mas falta muito mais. As pessoas esperam muito mais, porque o turismo em toda parte do mundo, principalmente aquela que tem a chance, a oportunidade de ter a paisagem que nós temos, as pessoas que nós temos, as riquezas que nós temos, e não saber usufruir, né, fazer propaganda enganosa para as pessoas, isso aí tem que ser revisto. A gente sabe que cidadezinhas do tamanho de um bairro desse aqui de Maceió, em outros estados, tem um volume de visitas fenomenal. Aqui a gente precisa aproveitar mais essas belezas naturais, essa riqueza que Deus deu aqui pra gente. CAGED ainda continua e vamos falar também sobre a questão da carteira profissional no segundo bloco. Vamos para o espaço cultural e daqui a pouco Painel Alagoas, aqui na Rádio A Voz FM, aqui com Isael Lessa, advogado e ex-superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego do Estado de Alagoas, muito atento e muito atualizado sobre CAGED, sobre as estatísticas e sobre a falsa, como ele diz, propaganda sobre a questão do emprego. Muito sério, e vai falar sobre as aposentadorias, LOAS, e as aposentadorias que muitas das vezes estão sendo prejudicadas por essa reforma.